Olá, turma! Espero que todos vocês estejam bem, que todos estejam animados nessa reta final do curso, com a apresentação do TCC. Essa é a última aula de vocês. Para aqueles que não me conhecem, meu nome é Lívia e a gente vai estar conversando um pouco hoje sobre economia da saúde. Serão conceitos simples, ninguém aqui pretende ser ou formar economistas, mas é importante que, como profissionais do Sistema Único de Saúde, nós tenhamos algumas noções de economia da saúde. Lembre-se que é uma aula de economia da saúde, nós não vamos falar de financiamento, nós vamos falar de análises econômicas em saúde, ok? Então vamos lá, vamos começar tratando um pouco sobre o que é economia da saúde. Economia da saúde é a área ou a disciplina que estuda como que os recursos eles são alocados ou distribuídos no sistema de saúde, tá? E a sua importância, a importância de fazer análises econômicas em saúde, surge a partir de uma questão chave, que é a seguinte questão: os problemas, o problema econômico fundamental na saúde, que são as nossas necessidades humanas em saúde, elas são ilimitadas. O problema é ilimitado. Só que, somado ao problema ilimitado, nós não temos recursos ilimitados. Muito pelo contrário, nós temos uma situação de recursos disponíveis escassos. Ou seja, quando a gente fala em economia da saúde, nós temos que saber que nós vamos fazer escolhas. Nós vamos escolher o que produzir de saúde, para quem produzir saúde, como e quanto produzir de saúde. E daí é importante lembrar de um conceito que vocês ouviram falar muito, com certeza, durante o curso, que é o conceito de equidade. Por quê? As avaliações econômicas em saúde, elas têm como principal objetivo apoiar o quê? Apoiar tomadas de decisão de forma socialmente eficiente. O que a gente está querendo dizer com isso? As escolhas, né, na questão da distribuição dos recursos têm que contribuir para uma repartição mais equânime das intervenções e das ações em saúde. Porque aí sim nós vamos ter ganhos efetivos em saúde para a população. Vamos lembrar então daquela figurinha que fala da diferença entre igualdade e equidade, tá? Quando a gente estiver falando de avaliação econômica em saúde, vocês vão lembrar dessa distribuição dos caixotes aqui. A avaliação econômica em saúde, ela se preocupa em dar respostas de qual a melhor maneira de fazer com que a distribuição seja essa, baseado no princípio da equidade. Porque daí sim, nós vamos ter uma garantia de que todos terão a mesma oportunidade de acesso ao que aqui está representado pela maçã, e para a gente é a saúde em si representada, tá? Então vamos lembrar um pouquinho do que o SUS, né, oferece para a população brasileira e por que é importante então estudarmos avaliações econômicas em saúde. Vamos fazer um rápido processo citando algumas coisas que nós temos aqui na nossa realidade de sistema único de saúde, um sistema público, universal, que oferece tratamento para toda a população do país, né? O SUS, ele é sim um dos maiores sistemas públicos de saúde do mundo. O Programa Nacional de Humanização é referência mundial, considerado uma referência mundial pela OPAS, que é a Organização Pan-Americana de Saúde. A taxa de mortalidade infantil
caiu de 48 para 17 óbitos, e isso está comprovado, uma relação direta com as políticas, né, com as ações, com as intervenções em saúde oferecidas pelo SUS. O SUS distribui gratuitamente medicamentos. Vamos dar um exemplo: hipertensão e diabetes, duas doenças crônicas. A questão da alta complexidade, é que eu queria chamar a atenção, como a gente está falando de economia da saúde, vamos pensar um pouquinho nessa questão da alta complexidade, ó. Diálise, radioterapia, quimioterapia, cirurgia cardiovascular, neurocirurgia, portadores de obesidade, reprodução assistida. Tentem imaginar rapidamente o custo que é oferecer, por exemplo, diálise para um paciente renal crônico de forma indeterminada, né? Para garantir para ele vida, melhor qualidade de vida, sobrevivência mesmo. O custo que não é um tratamento desses. Então vamos seguir. O Sistema Nacional de Transplantes, imaginem aí o custo de manter isso também, é considerado um dos maiores programas públicos do mundo. O Brasil, ele é mundialmente citado na sua luta contra o HIV/AIDS, né? Eu acho que todos do curso lembram ou já ouviram falar, pelo menos, na luta do Brasil de garantir o acesso universal e gratuito aos medicamentos para o tratamento da doença, certo? E vocês vão de concordar comigo que para garantir desde a atenção primária, desde medidas como vacinação, até medidas como transplantes, eu devo ter um bom planejamento em saúde. Logo, se eu estou lidando com uma quantidade de recursos escassos e eu preciso distribuir para as necessidades que são ilimitadas, como nós vimos no início, meu planejamento em saúde ele precisa ser muito bem feito, certo? Então, da mesma forma que a gente falou antes, planejamento em saúde também é uma questão de escolha. Aqui nós vamos escolher um futuro ou outro futuro, as várias formas de alcançarmos esse futuro, né? E vamos parar para pensar um pouquinho na questão do recurso, que é o que vai nos dizer qual caminho nós temos que seguir. Vamos dar uma olhada nesse gráfico juntos? Olha só, aqui trata do Orçamento Geral da União. Procurem aqui qual foi a fatia destinada para a área da saúde. Estão vendo aqui? Essa fatia verdinha aqui. Conseguiram enxergar, certo? Com esse orçamento, eu tive que oferecer saúde, certo? Eu tenho que, com isso, pagar a conta. Que conta? Que custo? O que é custo? O que eu vou ter que pagar em saúde? O que é isso? Né? Para eu poder falar de economia da saúde, eu tenho que saber que custo em saúde tem custos que são diretos, tem custos que são indiretos e tem custos que são inclusive mensuráveis. Custos diretos, nós podemos dizer, por exemplo, medicamento, hospitalização. Custos diretos ainda, só que não médicos, são, por exemplo, custos de transporte para recebimento de assistência à saúde, pernoites em hotéis quando, lembra da questão do transplante? Quando tem que se mover uma família para determinado local para fazer um transplante. Custos indiretos da saúde, que eu preciso medir em economia da saúde. Olha que interessante, a perda da produtividade do paciente. Se um paciente ele adoece, e daí é bem interessante isso, se um paciente ele adoece, ele tira atestado,
ele para de produzir, ele rende menos para a sociedade. Isso é considerado um custo da saúde. Os adoecimentos, né, essa questão de perda de produtividade dos indivíduos que são economicamente ativos, produtivos, ela é um custo pesado para a área da saúde. E é um custo indireto, não é um medicamento, não é algo indireto, mas é mensurável também. Mas existem também os custos que eles são intangíveis. Dor, sofrimento, fadiga, ansiedade. Ah, mas ansiedade, se a pessoa pega um atestado, então eu posso botar como custo indireto perda de produtividade. A perda da produtividade, sim, mas você não mede para aquela pessoa determinados custos que existem, tá? Eles fazem parte, você não consegue medir exatamente. E um custo indireto, que também é muito importante, além da perda da produtividade por questão de atestado, é por mortalidade precoce. Então, tudo isso é considerado custo. A gente viu antes aqui os recursos, agora nós vimos os custos. E o objetivo, como eu falei, não é falar do financiamento, exatamente de onde vêm os recursos, mas considerando que nós temos os recursos, o que nós podemos fazer para que esses recursos sejam distribuídos de forma justa para a população, por meio das análises econômicas em saúde. E nós vamos falar de 3 tipos. Já adianto que vai cair no exercício de vocês, tá? Já aproveito agora esse momento para falar para vocês ficarem tranquilos. O exercício está bem simples. Vocês têm 3 textos de apoio que eu já enviei com PDF. Vocês não vão ter que pesquisar na internet. Então é bem simples, basta uma leitura para vocês conseguirem responder, tá ok? Nada de muita elaboração. Sei que está no final do curso e que todos vocês estão muito concentrados com a questão do TCC, né? Estão muito envolvidos com isso e precisam de tempo para poder fazer um TCC bacana, né? Então, vamos falar um pouquinho sobre cada uma dessas análises econômicas em saúde e ver a diferença de uma para outra, tá bom? A análise de custo-benefício. Ela permite avaliar o quanto que determinada sociedade ela está disposta a pagar pelos benefícios de determinados programas ou políticas de saúde. Ela tem como objetivo mostrar a relação entre os custos totais do programa e os benefícios diretos e indiretos gerados. Agora, atentem para isso, né? Nas análises de custo-benefício, deixa eu pegar certinho aqui, a gente vai atribuir, aos benefícios ou aos impactos de uma ação um valor monetário. Eu vou atribuir valores mesmo, dizer quanto custa determinado benefício, custa tantos reais. E os resultados dessas análises, elas são apresentadas então nos benefícios líquidos, né? Benefício da intervenção menos os custos da intervenção. E a população vai precisar dizer: é socialmente rentável investir, por exemplo, num programa de imunização? Quanto que eu ganho de benefício para investir num programa de humanização? E daí como que eu vou fazer essa análise na prática, né? Vamos voltar aqui só um pouquinho com essa pergunta, É socialmente rentável investir? E daí vamos pensar no programa de imunização. Lembra disso, na avaliação de custo-benefício, eu vou atribuir valor monetário. Então, se eu estou falando de imunização, eu tenho que ver, eu vou evitar doenças, eu vou evitar a transmissão de doenças, eu não vou lidar com essas
questões específicas, eu vou atribuir valores a isso. Se eu vou evitar que tantos por cento da população se contamine com determinada doença que é transmissível ou que é evitável por doença ou por vacina, eu atribuo um valor monetário a isso. Eu digo, eu pesquisador que estou fazendo análise econômica custo-benefício, digo quanto custa esse benefício. É muito importante que vocês entendam isso, tá? E daí, metodologicamente, eu tenho que apresentar essa situação com os valores que eu atribuí em cenários hipotéticos para que a população decida, né? Vamos dizer, eu quero implantar um programa aqui em Piracicaba, um programa o programa lá do mosquito, e eu quero fazer uma análise de custo-benefício. Eu digo aquele mosquito transgênico que, hipoteticamente, ele vai melhorar, ele vai me trazer um benefício e eu vou atribuir a esse benefício um valor. Mas não é só isso que eu faço. Eu tenho que ir na população com os cenários hipotéticos, com a minha intervenção, sem a minha intervenção, com a minha intervenção ou com outra intervenção alternativa, apresentando os valores para elas e pedindo para ela escolher. Me diga qual que você está disposta a pagar. Você está pagando os seus impostos, qual que você está disposta a pagar. Então, os indivíduos, eles têm que escolher. Eles vão ter que dizer qual o valor máximo que eles estão dispostos a pagar pelo benefício. Ou vão aceitar a substituição, a remoção de um benefício inferior em função de outro benefício. Qual que é a grande dificuldade das análises de custo-benefício? A maior dificuldade é transformar um benefício clínico em valor monetário. Vamos dizer que seja na questão de quimioterapia e que o benefício pode salvar uma vida. Em termos monetários, quanto que vale uma vida? É algo imensurável, né? E qual que é a disposição que cada um tem para pagar por determinado benefício? Se eu não sou acometida por aquela doença ou por aquela condição, a minha disposição para pagar por aquele benefício, ela é diferente do que o da pessoa que está acometida. Concorda comigo que uma pessoa que nunca teve ninguém na família que sofreu de um câncer, a mente dela trabalha de forma diferente os valores do que aquela pessoa que perdeu um ente querido por essa doença, que estaria disposta a pagar absolutamente tudo, estaria disposta a se desfazer de tudo se fosse garantir a vida daquele ente querido. Então, é muito impalpável você perguntar para alguém o quanto que ele está disposto para pagar de benefício. É muito pouco concreto, é uma pergunta muito de se fazer, muito difícil de se fazer. E além disso, além dessas questões, essas particularidades, ainda tem que as vidas são diferentes, né? Por exemplo, a vida de um idoso vale tanto quanto a vida de uma criança? E daí pode ser que alguém vire e fale, não, porque o idoso já viveu muito e a criança está começando a viver. Mas daí entra naquela outra questão, se o idoso for o seu pai, talvez a vida dele valha para você mais do que a vida de uma criança que você nunca viu. E seria justo, então, atribuir valores monetários, assim, que fossem diferentes para determinadas vidas, né? Por exemplo, eu digo que a vida de um idoso vale menos que de uma criança, ou eu digo que a vida de um determinado paciente portador de necessidade especial vale menos.
é justo, é verdadeiro, é socialmente aceitável, é ético atribuir esses valores? Então, as análises de custo-benefício, elas têm essas questões. E por isso, na literatura, é mais difícil de achar, apesar de vocês acharem, se alguém tiver curiosidade de procurar, vocês vão achar, e inclusive estudos que atribuem valores à própria vida humana, né? De dizer quanto vale em dólares uma vida humana, então se determinado tratamento vai garantir a vida, o benefício em si, a vida, e se atribui valor. Mas são estudos muito questionados, principalmente pela comunidade da saúde, né? Pelos médicos, enfermeiros, dentistas, pela área da saúde em si, porque inicialmente para os economistas era a conta mais fácil e mais simples de se fazer, matematicamente mais fácil se eu atribuo um valor. Mas do ponto de vista da saúde não é tão simples. Nada para a saúde é tão simples, nada para a saúde é tão exato. Ok? Então, basicamente, análise de custo-benefício. Agora vamos à questão da análise custo-efetividade. Análise de custo-efetividade, aqui em nível de Brasil, os estudos que vocês vão achar, na sua grande maioria, são estudos de custo-efetividade, tá? Nesse caso, não se atribui valor monetário aos impactos, aos benefícios das intervenções de saúde. Eles são medidos considerando o efeito natural, mais apropriado, né? E daí vem, né, aquela questão assim, o que é uma unidade de medida mais natural ou apropriado? Vai depender do tipo de intervenção. Por exemplo, se o tipo da minha intervenção vai diminuir internações, então vai ser a quantidade, né? A minha unidade de medida vão ser as internações prevenidas, né? Ou determinado exame para detecção de Zika. Aumenta os casos detectados, então a minha unidade de medida para essa conta vai ser os casos detectados. As vidas salvas, e daí vão ser número de vidas salvas, e não se atribui valor a essas vidas, ok? Essa é uma grande diferença do custo-efetividade para o custo-benefício. Ou ainda anos de vida salva, né? E daí, a unidade que eu vou escolher, por exemplo, dentre todas essas unidades aqui citadas, a que eu vou escolher para o meu estudo de avaliação, ela tem que ser a mais coerente com o tipo de intervenção. Então, eu vou avaliar a intervenção que eu estou fazendo, qual é o maior impacto que ela pode causar de benefício em prol da saúde da população. É o anos de vida salvos. Então, vai ser essa unidade de medida que eu vou utilizar. Vai depender de cada intervenção. Ok? Na análise de custo-efetividade, eu vou sempre comparar alternativas, tá? Pode ser duas ou mais alternativas. E o objetivo, obviamente, das alternativas que eu vou comparar tem que ser o mesmo. Então, se eu estou comparando custo-efetividade de dois tratamentos quimioterápicos, eles têm o mesmo objetivo, né? Então, eu vou ver quantos de anos a mais o medicamento X promove em comparação ao medicamento A, qual o custo de cada um, e as alternativas elas vão competir entre si, né? Cada uma tem o seu custo, cada uma vai ter o seu impacto calculado individualmente, e elas são estratégias excludentes. Eu vou escolher entre uma ou outra. E aqui só bem rapidinho para vocês terem uma ideia, eu estou diante de um programa A e de um programa B. O programa A, ele me custou
R$ 37. O programa B me custou R$ 12. O programa A me trouxe de impacto, né, de benefício para a saúde, 29,99 anos de vida, de expectativa de vida aqui. E o programa B, 29,98. Qual que é a razão custo-efetividade? Que é a diferença dos custos, ó, diferença dos custos dividida pela diferença de efetividade. Dá R$ 1,3 por cada ano de vida ganho para o programa A e R$ 0,46 para cada ano de vida ganho no programa B. Eu acho que ficou bem fácil visualizar, apesar de ser primário, né? Assim, é um quadrinho. As análises de custo-efetividade, elas são muito mais complexas, mas eu acho que deu para entender bem como funciona. Eu tenho, no fim, uma razão de custo-efetividade e, apesar de, se eu olhar somente a expectativa de vida isoladamente, 29,9 é maior do que 29,98, quando eu paro na razão custo-efetividade, é muito óbvio que o programa B ele é bem melhor do ponto de vista custo-efetivo do que o programa A. Acho que isso ficou bem claro, bem simples de se compreender, né? Então, vamos seguir. Qual que é o objetivo dessa razão custo-efetividade, né? É responder a pergunta de qual das alternativas que eu tenho que vai me resultar no máximo de efetividade para um dado custo. Quanto mais eu tenho que investir em uma nova tecnologia para que se obtenha um benefício? Vamos parar para pensar nessa pergunta aqui, voltando aqui. Para eu ter esse 0,01 a mais de expectativa de vida, o quanto mais que eu tenho que investir aqui, né? Se com B eu investia 0,46, para chegar nesse é mais do que o dobro. Então, a razão de custo-efetividade, ela se preocupa em dar essa resposta. Por isso que eu tenho que ter sempre duas alternativas comparando, pelo menos, né? Eu não comparo uma alternativa com um nada, ok? E agora nós vamos para a razão de custo-utilidade, que são as três que vocês vão ver nessa aula, tá? A análise de custo-utilidade, ela tem uma medição de qualidade de vida relacionada com a saúde. Ela tem uma medição própria. Vocês também vão encontrar na literatura, se vocês tiverem interesse de pesquisar, por essa sigla aqui, tá? Que vem do inglês, de anos de vida ajustados pela qualidade de vida. Na Inglaterra é uma forma bastante comum de avaliação econômica pelo custo-utilidade. Então, vocês vão encontrar, sim, bastante estudos sobre isso. Ela é uma forma mais refinada da análise de custo-efetividade, porque ela se preocupa com essa questão e ao ponto de ter um próprio indicador, né? Ela se preocupa com a questão da duração e da qualidade de sobrevida relacionada com o tipo de intervenção médica. E ela começa junto com o surgimento e o aumento das doenças crônicas. Daí a questão, o paciente é um paciente hipertenso, que vai ser mantido em tratamento, em controle, o quanto que isso custa e o quanto que o custo investido reverbera em melhora de vida para aquele paciente. Não é só sobreviver, não é só ter ano a mais de vida, é ter anos de qualidade de vida útil, compreendem? Ela levanta essa questão. E
antes de fazer a análise custo-efetividade, ela exige, e por isso ela é mais refinada e mais complexa do que a análise de custo-efetividade, porque você precisa de estudos específicos para identificar esse indicador, para cada tipo de tratamento em questão. Ou seja, essa unidade de medida aqui, se eu quiser fazer uma análise de custo-efetividade, eu vou ter que saber para as diferentes intervenções que eu estou querendo comparar, o quanto de benefício que cada uma correspondeu. Eu tenho que fazer um estudo específico para isso. Compreende? Daí ela é mais complexa, mais demorada. Apesar disso, você tem alguns estudos clínicos, ensaios clínicos, que já têm utilizado o formulário, né, específico, que avalia 8 domínios diferentes, físico, mental, social, a dor, energia, vitalidade, problemas físicos, emocionais e a própria percepção de saúde, que provavelmente vão facilitar. Mas a maioria dos estudos de custo-utilidade, ele começa com essa questão primária de avaliar o benefício. Daí, depois que eu tenho avaliado o benefício para uma intervenção e para outra, aí eu consigo fazer a análise propriamente dita, e daí eu consigo comparar e chegar no meu resultado final. Então, aqui, igual fiz no custo-efetividade, qual é a forma mais custo-efetiva para me dar melhor e mais longa sobrevida ao paciente? Mesma coisa. Programa A, programa B. A expectativa de vida 5,6, 4,1. A qualidade de vida 0,80, 0,90. Dessa continha aqui, eu tenho o AVAC, que é aquele meu indicador. Daí, a partir desses dados, é que eu vou conseguir fazer a minha análise de custo-efetividade. Compreendem que ela é bem mais complexa do que a de custo, a de custo-utilidade, é bem mais complexa que a de custo-efetividade, e provavelmente por isso não é muito comum no Brasil estudos de custo-utilidade, e disparadamente, quando se avalia programas como de imunização, programas mesmo de introdução de medicamentos novos no SUS, a grande massa dos estudos são de custo-efetividade, porque é mais plausível, mais fácil de ser executado. Bom, quais são as estratégias para a gente fazer uma análise econômica em saúde? Quando eu vou fazer uma pesquisa de uma análise econômica em saúde, para saber qual intervenção, qual programa, qual medicamento que eu vou alterar no sistema que eu estou sendo gestora, vamos dizer assim, eu tenho que levar em consideração a minha capacidade de interpretar esses estudos econômicos. E para isso, eu tenho que avaliar alguns critérios que esses estudos utilizaram. Por exemplo, eu tenho que ver qual foi o objetivo do meu estudo e se o meu objetivo, né, corresponde ao tipo de avaliação econômica que eu realizei. Se eu tenho um objetivo, por exemplo, de chegar numa resposta custo-efetiva, eu não posso utilizar uma avaliação de custo-benefício. Quais as alternativas que estão sendo comparadas nesse estudo? Né? Qual que é a hipótese que foi levantada? Qual a perspectiva de análise? Esse estudo, qual que é a validade interna dele?
quais são as características da população, quais as evidências, né, que aquele estudo mostra das intervenções que ele compara, quais os custos das alternativas e das suas consequências, quais foram as unidades utilizadas para medir tanto efetividade como custo, né? E a questão de algumas questões bem específicas de economia, que seriam as diferenças de ganho e perda no tempo, a taxa de desconto. E se eu estou fazendo a comparação, uma análise custo-efetiva de 2 tratamentos quimioterápicos, e eu utilizei estudos que tratam do custo e do benefício, mas que eles utilizaram populações que podem ser representantes de uma amostra maior, de uma população em geral, né? Foi feita uma inferência estatística. A validade externa ainda, essas estimativas, elas são semelhantes mesmo às que são observadas nas outras populações? A amostra que está representada nesse estudo, ela é realmente representativa? A proporção relativa do custo e da efetividade entre as alternativas avaliadas, ela é mantida em outras circunstâncias? E a questão da aplicabilidade desse estudo, ele é relevante ou ele não apresenta uma mudança nova? O que eu estou querendo chamar a atenção com esses 3 slides é o seguinte. Deixa eu voltar aqui. Toda avaliação econômica, ela depende de estudos primários e também de revisões sistemáticas e meta-análise. E daí, olha só, vamos lá. Vocês lembram dessa pirâmide de nível de evidência que antigamente se apontava muito isso, as revisões sistemáticas, elas eram os pilares, né? A ponta da pirâmide como tendo maior nível de evidência. E atualmente nós temos esse círculo aqui. Esse artigo foi publicado no final do ano passado, de 2015, tá aqui a referência para quem se interessar. E a evidência ela já não é mais apontada como na forma de uma pirâmide. A evidência ela é apontada como um todo. E isso tem sido muito visto na questão de economia da saúde. Porque muitos ensaios, depois eu volto para cá para quem quiser copiar a referência, tá? Mas só para conversar um pouquinho com vocês. Muitos ensaios clínicos, eles avaliando medicamentos, fazendo comparações com placebo, dizendo o custo de determinado tratamento, eles estão tendo uma validade interna, né, muito grande, mas uma baixíssima validade externa. Então, tem sido apontado muito a importância nas análises econômicas dos estudos observacionais, que sejam realmente representativos da população. E daí, as revisões sistemáticas em cima desses estudos. E a economia da saúde, ela se preocupa muito com a questão desses estudos primários e dessas revisões, porque é a partir daí que surgem as evidências de custo, as evidências de benefícios clínicos. E quando eu digo, por exemplo, que os ensaios clínicos têm uma validade interna muito grande, mas muitas vezes, na maioria das vezes, né, uma baixa validade externa, é que, por exemplo, quando eu pego um ensaio clínico de tratamento periodontal para paciente diabético, se eu comparo o tratamento periodontal cirúrgico com o não cirúrgico em pacientes diabéticos, os pacientes diabéticos alocados nesses estudos, em geral, eles só têm diabetes. Não que diabetes seja pouca coisa,
mas quem trabalha no Sistema Único de Saúde, na ponta, sabe que dificilmente pega um paciente diabético sem qualquer outra comorbidade, né? Que não seja hipertenso, que não tenha alguma outra doença crônica, que não tome um outro medicamento além do medicamento para diabetes. Então eu acabo tendo resultados nesses estudos que eles não refletem o efeito daquele medicamento na população. E daí eles não me dizem de forma verdadeira o custo daquele medicamento para a população que eu vou analisar. E eles não me dizem também qual é o real benefício, porque eles não representam, eles não têm essa validade externa tão, tão aprimorada. E a economia da saúde tem que se preocupado muito com isso, porque ela vai buscar lá nesses estudos as informações que ela precisa. E daí surgem esses estudos de custo-utilidade que a gente falou, que eles precisam de um estudo de base antes para ser feita a análise econômica propriamente dita depois. E eles surgem justamente com esses pacientes portadores de doenças crônicas, porque são pacientes que vão viver aí longos anos, que vão depender de sistemas de saúde durante longos anos e que precisam ter qualidade de vida e produtividade para se manterem ativos na sociedade e que possam contribuir para o bem social. Então, a economia da saúde ela tem apontado muito para a importância dos estudos observacionais e feito muitas revisões sistemáticas a partir de estudos observacionais. E também é importante falar que a questão da análise custo-utilidade ela surge nesse contexto e é um contexto que a gente está vendo acontecer no Brasil, né? Essa mudança da nossa população envelhecendo mais, tendo mais doenças crônicas. Então a gente vai ter que parar para pensar um pouquinho nisso aqui também, de como fazer as análises econômicas em saúde, para que de fato a gente consiga alocar os recursos de forma justa e que os pacientes eles tenham os melhores ganhos de saúde possíveis. Tá joia? Aqui, só para finalizar, eu quero trazer algumas características bem específicas da economia da saúde, é que a procura de um indivíduo por serviços em saúde, aqui está serviços médicos, mas entendo serviços em saúde, ela não é estável, ela é irregular e imprevisível. É imprevisível no sentido que ninguém sabe quando vai ser acometido por alguma enfermidade, e irregular no sentido que a busca por saúde também está muito relacionada à cultura. A cultura e a poder aquisitivo. O que eu considero de saúde é diferente do que você considera de saúde e assim por diante. E eu já falei um pouco no início, é que uma característica também muito importante da economia da saúde é que a racionalidade do consumidor, e por consumidor entenda usuário de serviço de saúde, ela é comprometida. No sentido, é muito diferente a minha opinião sobre o que eu pagaria por determinado tratamento, quando eu estou com a doença que o tratamento representa a cura, ou quando eu não tenho a doença que aquele tratamento representa a cura. Então, essa racionalidade ela é muito comprometida e por isso as análises econômicas elas têm que ser isentas dessa parcialidade para que os recursos realmente sejam alocados de forma mais justa. Para finalizar, eu trouxe para vocês 3 referências, tá? 2 são capítulos de um livro do IPEA e um é um artigo, é um roteiro bem simples que fala dos estudos de avaliação econômica em tecnologias da saúde, tá? Agradecer a vocês, eu tentei fazer de forma curta essa aula, abordando de forma simplificada os assuntos.
Eu espero que vocês tenham aproveitado um pouco. O objetivo não era falar de financiamento, mas da questão mesmo das avaliações econômicas em saúde. E se alguém tiver alguma dúvida, pode mandar mensagem pelo Moodle que eu respondo, ok? Um abraço e um bom fim de curso para todos.